hermanos? Buenas noches, es un placer saludarlos. Sean todos bienvenidos a este programa de educación continua virtual que nos estamos reuniendo todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche, hora de Perú. Para mí es un placer estar con ustedes aquí para poder estudiar y profundizar en el estudio de la palabra. Agradecemos en esta noche, como siempre, a la Asociación Peruana Central, aquí de Perú, y también agradecemos a la Adventist Theological Society porque nos han estado apoyando para poder hacer realidad esta serie de conferencias que van a durar durante todo el año. Pero también quiero hacer un énfasis especial en la división sudamericana de la Iglesia Adventista, porque gracias a ellos estamos teniendo la presentación de esta noche. Agradezco a sus líderes, por supuesto, por habernos permitido usar y poder compartir el video de esta noche. Así que antes de darle el pase al presentador, recuerden que nos pueden seguir por nuestros canales de Facebook y de YouTube como Biblia, Teología y Misión. En cualquier consulta pueden por ahí escribirnos, nosotros vamos a tratar de responder tan pronto como sea posible. El día de hoy está el doctor Alberto Tin. No lo presento como corresponde porque ya muchos de ustedes lo conocen y no es la primera vez que el doctor Tin está aquí con nosotros aquí. Así que el tema de hoy que tiene Alberto para nosotros es sobre el linaje de White, la hermenéutica del linaje de White, cómo entender al linaje de White, cómo interpretarle, etc. Este es un tema bastante amplio y no va a ser la última vez que Alberto va a estar con nosotros. Así que antes de empezar, oremos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias una vez más porque como todas las noches permites que nosotros podamos reunirnos por estos medios de Facebook y YouTube para estudiar tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, bendice a tu siervo Tim, a los líderes de la división, de la asociación y de la ATS, de la Adventist Theological Society, y también a nuestros compañeros que estamos detrás del telón tratando de hacer lo mejor, por supuesto, para honra y gloria tuya. Quédate con nosotros, Señor, y ilumina a tu siervo Tim, que va a tener el mensaje de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Alberto, por favor, el tiempo es tuyo, adelante. Mira, no tenemos todo el tiempo del mundo, entonces vamos adelante. Y el tema de nuestro que yo quedé encargado de hablar es un poco sobre algunas reflexiones sobre la hermenéutica de Ellen G. White, con énfasis en texto y contexto. Pero, por supuesto, hay mucho trasfondo histórico que tenemos que tomar en cuenta al dialogar sobre esto. E hoje temos quantidade de reformadores. Eu estava falando com uma pessoa muito influente dentro da igreja e ele disse com suas ideias um pouco raras, disse, mira, eu sou o sucessor de Martim Lutero e vou a reformar, eu aceitei o adventismo por la lectura, depois de ler o livro El Conflicto de los Siglos, e eu me identifiquei muito com Martim Lutero e creio que eu sou um sucessor dele dentro da igreja adventista. Então, hoje temos quantidade de pessoas com a síndrome de Martim Lutero em todas as direções, pero com suas agendas personais. Alguns dizem, por exemplo, que o princípio da sola escritura é algo que saca Helena de White del caminho. E há uma das maiores, mais grandes distorções, eu creio, na compreensão do princípio da sola escritura, é esta noção de que, em realidade, para aceitar o princípio da sola escritura, tienes que rechazar todas as demais fontes de verdade. Eu não creio nesta forma, por uma razão muito simples. Los mismos reformadores, Lutero e alguns mais que hablaram del princípio da sola escritura, eles mesmos escreveram muito. Se aceitar o princípio da sola escritura significa rechazar as demais fontes, então não necessitariam escrever. Lutero, por exemplo, sacou seu catecismo menor, catecismo maior, para a instrução de los miembros, de los luteranos y de los pastores hasta mismo. Calvino también sacó su catecismo, además de sus institutos. Lutero escreveu em alemão la colección de Weimar, que es la Padrón. Esta tiene 90 tomos largos
está disponível em linha. ¿Por que escreveria tanto se solo a Bíblia es que cuenta? Não é assim. Os mesmos luteranos reconhecem que são de los que mais hablan, ou por lo menos hablavam del princípio de la sola escritura. As coisas cambiaram a largo de la história um pouquito com eles, pero eles mesmos em seu famoso livro o livro de Concórdia, por lo menos em Temuco, Chile, alguém hizo uma recompilação de los documentos desse livro, pero lamentavelmente quedou solo hasta la confesión de Augsburg e deixou afuera la fórmula de Concórdia, que é muito amplia. Então, pero en el livro mesmo de Concórdia, hablam de por lo menos três fuentes de verdade. Las Sagradas Escrituras del Antigo e Novo Testamento como la base, el fundamento que evalúa tudo más, pero también los tres credos ecumênicos del inicio del cristianismo e outros livros buenos, úteis e puros, incluso as enseñanzas ou os livros de Martín Lutero também. Então, o princípio de la sola escritura não significa rechazar as demás fuentes, não. Pero algunos usam o princípio de la sola escritura para plantear sua agenda personal, o que eu creio que não é condizente nem aún com o princípio. Agora, nós temos profetas canônicos e não canônicos, e esta distinção é interessante, pero parece muito conhecido e muito assentado esse conceito, pero há ponto que as pessoas se olvidam. E o ponto é que esta distinção entre profetas canônicos e não canônicos não vino do período da existência do profeta. Por supuesto, na época de Moisés já se reconhecia alguns de seus escritos. Tu vas ver também que o apóstolo Pedro reconhece o apóstolo Pablo como já sendo inspirado e todo assim nessa direção. Pero em realidade esta distinção é posterior com a formação do cânon do Antigo Testamento e depois com a larga discussão da formação do cânon do Novo Testamento também. Então, naquele entonces, a discussão era mais: tu eres profeta verdadeiro ou eres profeta falso? Essa é a questão. Por lo tanto, há que cuidar para não exagerar esta distinção entre profetas canônicos e não canônicos. Agora, a pergunta que viene também é se os profetas têm a mesma autoridade. E há confusão em quanto a esta questão da autoridade profética, pero em minha opinião, eu creio que a única forma de deixar a coisa bem ubicada ou contestar essa pergunta com equilíbrio é fazer uma distinção entre a autoridade autoral, ou seja, do autor, e funcional. A autoral é a mesma, a funcional é distinta. E tu perguntarias em que sentido? Se reconheces o Espírito Santo como sendo o autor, ou seja, de los escritos inspirados que usou a los profetas, entonces, e o Espírito Santo e Deus é solo, entonces, nesse sentido, a autoridade é a mesma. De Helena de White, profetas canônicos e não canônicos. Pero Deus, em sua sabedoria, eligiu que os 66 livros del cânon bíblico fueran nuestra regla de fé e prática. Por lo tanto, eu não aceito Helena de White porque eu não aceito a Bíblia porque Helena de White diz que a Bíblia é a palavra de Deus, pero aceito Helena de White porque está em conformidade com a Bíblia. Então, isso é ponto que nós temos que tomar em consideração, eu creio, esta distinção entre autoridade autoral e autoridade funcional. Agora, texto clave é Lucas 10:16. E Jesus está falando aqui a los 70. ¿Te acuerdas que nós não temos nenhuma evidência de que haviam profetas entre eles?
Quizás poderia existir, pero não temos evidência. Pero aqui diz o seguinte: el que a vosotros oye, a mí me oye. E el que a vosotros desecha, a mí me desecha. E el que me desecha a mí, desecha al que me enviou. Então, esse texto é clave para este tema por uma razão. Vamos a suponer, e quizás alguns de vocês já me escutaram falar sobre isto, de que eu esteja em pecado. E então, o Espírito Santo te impressiona a falar comigo e diz: mira, tu tienes que cambiar tu estilo de vida, cambiar isto, aquilo, aquele outro. E então eu digo: não tenho interesse em tua opinião, vuelve por el mesmo caminho que veniste. Por supuesto que estou te rechazando, pero se foi o Espírito Santo que te usou e te puse em mi caminho e eu te rechazo, em última instância estou rechazando o Espírito Santo que te usou para falar comigo. Se isso é válido para ti, para mim, para o predicador em la igreja, imagino que também para os profetas. Então, a pergunta em relação com Helena de White não é rechazar ou não, é se ela foi uma profetisa, se ela foi uma profetisa verdadeira ou falsa. Se foi verdadeira, tenho que aceitá-la. Se é falsa, tenho que rechazá-la. Pero esse é o ponto clave em nossa pequena discussão aqui, ou reflexão inicial sobre este tema. Agora vamos adelante. Eu estava reflexionando um pouquinho ayer como calificar os diferentes níveis de autoridade, porque además de la escritura, tu tienes também os escritos de Helena de White, que reconhecemos como sendo inspirados por el Espírito Santo, pero temos também a tradição, a cultura, a razão e a experiência que intervienen ou interferem em nosso conhecimento de la verdade, ou aportam para a compreensão de la verdade. Eu creio que uma possibilidade, uma opção seria chamar a la escritura de la autoridade validadora, ou seja, el padrón, el critério. Helena de White é validada por la escritura por sua conformidade com la escritura. E por sua vez, eu falaria de autoridade relativa, que é a tradição, a cultura, a razão e a experiência, porque eu posso aceitar algum desses componentes aqui, desses elementos, por sua conformidade com a Bíblia, pero se não estão em conformidade com a Bíblia, então tenho que rechazar. Acuérdense que nós temos uma tradição adventista. E a tradição, ela é neutral. Pode ser positiva ou negativa. É certo que Jesus se refere à tradição de los ancianos e algo assim em la Bíblia, e Helena de White também em la tradição cristiana como símbolo ou como uma alusão ao elemento ou ao aspecto negativo da tradição que está em contra a autoridade dos escritos inspirados. Então, se é negativo. A mesma coisa na cultura. Eu não posso sair de minha cultura. Também a razão, tenho que aceitar. Hasta Lutero mesmo falou de la razão em um sentido positivo e negativo. Quando falou, por exemplo, em sua famosa, em la dieta onde ele esteve, na dieta imperial de Worms, ele mesmo disse: se eu não for convencido por la palavra de Deus, por la clara palavra de Deus e também por la razão, não vou a me retractar, não vou a cambiar minha posição. Agora, ao mesmo tempo, Lutero escreveu muito em contra la razão de la filosofia aristoteliana de Aristóteles. Eu tenho um livro grueso em alemão solo sobre a fase inicial de Lutero e
e sua dificuldade com Aristóteles. Al início, por supuesto, ele tinha admiração, mas depois não mais. E então, a experiência, nós temos uma experiência, hasta temos que testemunhar de nossa experiência com Deus a outros. Pero tudo isto é relativo em relação com a Escritura. A mim me gusta muito o que Alistair McGrath diz, que é uma das maiores autoridades, mais grandes autoridades, perdão, em Lutero e em la teologia da Reforma. Ele diz que sacerdote, ou seria, em nosso linguagem hoje, seria pastor, a autoridade dele é proporcional, déjame empezar outra vez. A autoridade de sacerdote não é em função de sua ordenação ou do ofício que exerce, pero de sua lealdade à la Bíblia. Por lo tanto, eu não tenho autoridade por minha conta, não porque a função que eu exerço aqui, pero por minha lealdade à la Bíblia. E a mesma coisa é tua autoridade, pero alguns creem que se tiene uma função dentro da igreja, esta função los torna quase infalíveis. Não é assim. Minha autoridade não é uma autoridade inerente a mim mesmo, ou seja, ela é uma autoridade que eu recebo, que viene por minha lealdade, é proporcional a minha lealdade à la palavra de Deus. Esse é um ponto que não podemos nos olvidar. Alguns creem que o título acadêmico los deja praticamente imortais. Mira, eu tenho os diplomas de tal universidade, tudo e coisa. O currículo não conta delante do Senhor. O que conta realmente é o que eu mencionei. Estar em conformidade com a palavra de Deus. Assim nós temos autoridade. Agora, además disto, os movimentos religiosos, e alguns de vocês já me escutaram falar sobre isto, empiezam para reformar a cultura em la qual existiram, e no segundo ou terceiro siglo de sua existência, então, tendem a se apartar de seu compromisso original e então passar por el processo de aculturação, ou seja, se reacercam de la cultura outra vez. Então, tu vas ver que a história do cristianismo pode ser toda uma cadena. Bueno, empezando já com os israelitas de la nação de Israel, saíram depois do exílio babilônico, o judaísmo, del judaísmo, o cristianismo, del cristianismo, la reforma protestante, de la reforma protestante tu tienes el anglicanismo, e del anglicanismo saiu o metodismo, e assim por adelante, nós também del metodismo e outras denominações mais. La seguridade que nós não vamos a ser reemplaçados por nadie é o zarandeo. O zarandeo vai limpiar a igreja daqueles que não estão comprometidos com a fé. Pero se tu me perguntares qual é a mais importante função de Ellen G. White dentro da igreja adventista, não é reemplaçar a Bíblia, tampouco ampliar a Bíblia. E te digo isto porque eu tenho diálogos com uma pessoa aqui que algumas vezes me escreve e me chama, que tem a teoria del cânon, de que o cânon foi cerrado algumas vezes, 5 vezes, e foi aberto para agregar outros livros. E começando com o Pentateuco, depois se abriu para outros livros. Eu creio que no período de Esdras, outra vez abriu o cânon para agregar coisas no Novo Testamento, e segundo ele, o cânon agora está aberto para agregar Ellen G. White adentro. Caramba! Eu não imaginara que havia toda uma teoria que pudera justificar alargar o cânon com Ellen G. White, pero estou absolutamente seguro que Ellen G. White não aceitaria este reconhecimento, ou seja, esta
promoción canónica de sus escritos. En realidad, si puedes ver aquí en nuestra ilustración, yo veo que, en mi opinión, si tú me preguntares cuál es la más importante función de Helena de White dentro del adventismo, yo te diría que es exactamente esta. No reemplazar la Biblia, tampoco alargar la Biblia, pero nos mantener leales a la palabra de Dios. Y este es un punto muy importante para nuestra consideración. Yo también pienso algunas veces o que sería de nuestra escatología adventista sin esos dos libros aquí. Por supuesto, tenemos bases bíblicas, pero yo creo que quedaríamos un poco perdidos en el camino, no estando seguro en qué dirección la historia de la humanidad está caminando, en qué punto de esta historia nosotros estamos ubicados hoy y cuánto tiempo todavía nos queda, no en términos de marcación de fecha para la segunda venida, pero cuán cerca estamos de los postreros días, o si ya estamos en los postreros días, pero yo creo que Helena de White, en estos libros y algunos de sus escritos, es como si fuera un mapa que nos muestra muy claramente en qué dirección, onde estamos ubicados en nuestra caminata al cielo. Entonces, pero hasta los críticos mismos que critican a Helena de White mucho de su escatología, de lo que todavía queda, tiene elementos de la propia enseñanza que Helena de White nos dejó en esos libros tan importantes para los días aquí. Pero al mismo tiempo también tenemos relecturas de la palabra profética, o sea, de su autoridad. Por ejemplo, yo creo que para nuestras discusiones iniciales, o para por lo menos tenemos un marco teórico, para mí uno de los mejores ejemplos nosotros tenemos en el libro de Génesis. Y allí tú tienes el contraste y la tensión entre la palabra de Dios y la palabra de la serpiente. Entonces, allí tú vas a ver que Dios dijo: de todo el árbol del jardín, del huerto tú puedes comer, pero no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero después viene la serpiente y dice: no, tranquilo, tú no puedes quedar con la mente cerrada, tienes que abrir tu mente allí para una exposición, un conocimiento más amplio y no tan cerrado como Dios quiere. Ahora, si nosotros analizáramos esto en el contexto, la palabra de Dios en aquel entonces era humanamente ilógica y descontextualizada. En primer lugar, no existía el pecado en este mundo. Tampoco, por supuesto, había el pecado que se originó con Lucifer y sus ángeles, pero en términos de humanidad y de la situación del Edén, el pecado no era conocido. También no había ningún antecedente histórico que pudiera comprobar la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios exigía fe sin evidencias empíricas, o sea, del método científico. Entonces, si algunos de esos teólogos de hoy estuvieran en aquel entonces, por supuesto, quedarían con la palabra de la serpiente, mucho más lógica y contextualizada, y hasta confirmada por el método científico, o sea, el método empírico. Pero, y hasta Eva, cuando fue a evaluar entre la diferencia de la palabra de Dios y la palabra de la serpiente, se quedó con la palabra de la serpiente. Era más lógica. E usou ali el método empírico. Se fores a ler ali Gênesis capítulo 3, verso 6, diz ali: mira, era muito buena, muito hermosa la fruta,
también ali tenía una buena nutrición y también podría quizás dar más inteligencia. Y entonces, por supuesto, ela comeu el fruto. Si tú fueres al mejor laboratorio de análisis químicas de tu ciudad para evaluar o tener un análisis del fruto, por supuesto que vendría, mira, muy nutritivo, recomendamos su consumo diario. En tu desayuno poderias agregar a esta fruta que seria muito buena. Entonces não havia nenhuma razão lógica para Eva não comer. A única razão era a palavra de Deus. E isto que ocorre, o problema de Eva foi que não reconheceu a simbologia da religião. Isto foi a desgraça que ocorreu em el início da história humana, e tu sabes dos resultados que ocorreram e que nós outros estamos nesta desgraça hasta hoje. Agora, a mesma coisa tu tienes também en el caso del diluvio. La palavra de Deus era humanamente ilógica e descontextualizada. Não existia chuva, nem inundação, nem nada nessa direção. Exigia fé sem evidências empíricas. E nesse sentido, a generação antediluviana seguiu mais a lógica e o método científico. Não se olvide de que os escritos inspirados, eles têm um elemento de transcendência que o método científico ou qualquer hermenêutica humanista não lo pode tomar em conta. Hasta mesmo os milagros de la Bíblia. Então, esse é um ponto que não se pode olvidar em nossa análise de los escritos inspirados, seja de la Bíblia, ou mesmo de Helena de White também. Agora, dentro da igreja, tivemos algumas crises de autoridade, uma delas vem de Desmond Ford. Desmond Ford dizia que Helena de White tinha autoridade só pastoral. E nesse sentido, se é solo pastoral, eu também sou pastor ordenado e creio que ustedes que estão nos acompanhando são pastores ordenados ou a caminho da ordenação. Por lo tanto, estamos no mesmo nível. Qual é a vantagem de ser um profeta, então? Depois, Alden Thompson vino com sua teoria, que lo planteou na década de 80, 1980, com sua série del Sinaí al Golgota, onde ele tem todo esse desenvolvimento que ele depois planteou nesse livro, Escape from the Flames. E neste livro aqui também, ele põe esta suposição de que os profetas do Antigo Testamento eram profetas mais de legalismo, porque era a única forma del pueblo entender as enseñanzas, pero la gracia vino en el Nuevo Testamento. Helena de White, hasta 1888, era mais legalista, depois entendeu la gracia e esse tipo de coisas. Dá uma ideia que o modelo evolucionista cuenta. Há que acordar-se que profetas também aprendem, pero também temos que tomar em conta de que os escritos mais amplios de la criação não estão no Apocalipse, estão no início. E Helena de White mesma diz que o Antigo Testamento é o Evangelho em símbolos e o Novo Testamento é o Evangelho em realidade. O Antigo Testamento, cada sacrifício antecipava a la venida de Jesus. Por lo tanto, não é dizer que isto é legalismo, há graça e justificação por la fé a largo do Antigo Testamento também. Agora, tu tienes aqui a George Knight, que ha cambiado significativamente sua posição, e ele habla, por exemplo, aqui, no primeiro livro que está ali à la esquerda, que nosotros, nuestra organización adventista, tiene la tentación católica. E en este outro habla de la autoridade profética de Helena de White como sendo uma tentação
mormona, así como los mormones ponen al escritos de Joseph Smith Jr. arriba de la Biblia, nosotros también lo hacemos. Yo creo que estas son generalizaciones que no se pueden tomar muy en consideración porque algunas personas lo hacen, pero no creo que esta sería la característica del adventismo en sí contemporáneo. Ahora, en términos de escatología, porque esta mi presentación es más en general, no es escatológica por naturaleza, porque después ustedes van a tener su secuencia escatológica, pero ya anticipando un poquito, en realidad, nosotros tenemos hoy relecturas escatológicas significativas, y una de ellas es el profetismo especulativo, como lo llamo. Entonces, tú vas a tener hoy cantidad de personas que não quedam adentro del princípio de la sola escritura, pero tomam citas de Helena de White e agregam muitas coisas a estas citas. E é aquilo que se chama el método del periódico. Ou seja, tu lês ali o diário de la cidade, ou as notícias que há, então tu encuentras alguma forma de fazer cumprimentos hasta artificiais e a pessoa queda como profeta por sua conta, porque o texto não é tão explícito, pero eu agrego significados e também cumprimentos do texto. Agora, a outra tendência que se tiene também e que está quedando forte hoje por influência do existencialismo e outras ideologias, é o desconstrutivismo cultural. Então, a pessoa diz o seguinte: mira, o cenário escatológico de Helena de White, por supuesto, foi bueno para o século XIX e se cumpriria allá, pero agora nós estamos mais de 100 anos lejos de Helena de White. O contexto é outro e quizás vai ser cumprimento distinto. Esta relectura não é só de Helena de White. Há alguns buenos teólogos, por exemplo, que põem o cumprimento de Apocalipse 13 como condicional. Pode cumprir-se, pode não. Pode ser a lei dominical, pode ocorrer, pode não ocorrer. Pode ser o dia domingo, pode ser outro dia da semana, algo assim. Caramba! Há detalhes que não são muito explícitos, pero enquanto a la lei dominical e las bestias, e também que tu tienes em Apocalipse, ali não há dúvida em los escritos de Helena de White, pero a pessoa hace uma relectura de sua perspectiva nesse sentido. E isto, por supuesto, queda Helena de White como relevante solo para sua época. Esta não é a posição de la Igreja. Como igreja, nós outros creemos que há uma harmonia ao largo del corpo de escritos inspirados. Por exemplo, eu acepto a David como profeta porque está em conformidade com Moisés. Também acepto a Pablo porque está em conformidade com os profetas anteriores. E a Helena de White, por estar em conformidade com a Bíblia, se não estivesse, eu simplesmente la rechazaria. Então, esse é um ponto importante. Eu não vejo essa tensão entre Helena de White e a Bíblia que alguns exageram. Ora, aqui temos algumas citas oficiais da Igreja. Acuérdense, para ser uma cita oficial, não é algo que eu simplesmente, mira, viene alguém da Associação General, hable alguma coisa, pode até ser o presidente da Associação General e tu diz que aquilo é oficial. Não. Aquilo é representativo do pensamento. É oficial quando foi tomado um voto, um acordo
em uma assembleia da Associação General a cada 5 anos ou em um concílio anual. Del contrário, pode ser representativo alguma coisa, pero estes documentos que temos aqui são documentos oficiais da Igreja, por lo tanto, tendríamos que tomar em conta. Em el famoso documento Métodos de Estudio de la Bíblia, que foi votado em el concílio anual de 1986 em Rio de Janeiro, o documento diz muito clarito: los adventistas del séptimo día creemos que Dios inspiró a Elena de White, por lo tanto, sus exposiciones de cualquier pasaje concreto de la Biblia ofrecen una guía inspirada en cuanto al significado de los textos, sin agotar su significado ni reemplazar la tarea de la exégesis. Entonces, aquí tú tienes una cita muy importante, que ela tiene una guía inspirada a la interpretación de la Biblia. Tú tienes otras también en las 28 creencias fundamentales, la de número 18, habla clarito también que los escritos de Elena de White tienen autoridad profética y no simplemente autoridad pastoral ou como diz George Knight, agora que Elena de White tem autoridade espiritual e missiológica. Essa autoridade eu também tenho. Então, é algo mais, habla com autoridade profética que eu não tenho. Agora, também, no documento de confiança de los escritos de Elena de White, que em cada Assembleia da Associação General se vota uno, diz: reafirmamos nuestra convicción de que sus escritos están divinamente inspirados, de que son profundamente cristocéntricos y baseados en la Biblia. Lejos de reemplazar la Biblia, ensalzan el carácter normativo de la escritura y corrigen interpretaciones imprecisas de la misma derivadas de la tradición, la razón humana, la experiencia personal y la cultura moderna. Por lo tanto, aquí tú tienes otra cita importante. Quanto a la hermenéutica de los escritos de Elena de White, eu creio que é importante termos em mente que nós necessitamos interpretar não só o texto bíblico, pero também o escenário escatológico. Em relação com o texto, vas ver que Jesus diz claro, ali Jesus replicou ao intérprete de la lei, que está escrito en la lei, ali quedou fora uma N. Como la interpretas tú? Entonces, hay una interpretación de los escritos y de la ley. Isso é importante. E aqui, entonces, o trabalho de la exégesis é muito importante. Pero Jesus não deixa solo en este nível. Em Mateus 16:3, habla também del escenário escatológico. Ustedes sabem discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. E em algumas traduções, a mim me gusta algumas traduções que dizem que ustedes não sabem interpretar las señales de los tiempos. Então, por que razão? Por uma razão muito clara. Las profecias bíblicas, elas não se cumprem en el vácuo. Las profecias sempre se cumprem en la história. Então, aqueles que dizem que se tu não eres, que a exégesis vai arreglar todos os problemas interpretativos, esses tipos estão em dificuldade por uma razão. Tu necessitas, además da exégesis, necessitas da teologia de los libros bíblicos e la interpretação do escenário histórico e contemporâneo para não agregar
cumprimentos que não sejam aceitáveis ou ignorar o cumprimento. Então, este diálogo não intertestamentário, pero interdisciplinário, é muito importante para a interpretação da Bíblia, especialmente em relação com o elemento escatológico e profético da Bíblia. E também, por supuesto, de Helena de White, porque estamos falando de los dois nesse sentido aqui. Agora, um pouco mais adelante, vas ver que Helena de White escreveu em um contexto literário. Tem seu contexto literário e também mais amplo histórico, o cultural, sociocultural e o que queres agregar. A mesma coisa, nós outros como leitores temos também nossa compreensão do texto e também do contexto. Agora, alguns dizem, mira, Helena de White está mais de 100 anos no passado. Se este é um problema, por que não lo é para outros filósofos? Tu tienes hasta mesmo o famoso escritor Shakespeare, tu tienes outros clássicos da literatura que são lejos, Lutero mesmo, muito mais lejos de nós outros. E os escritores bíblicos que estão há 2.000, 3.000 anos no passado. Pero mira, isso são pontos que isto mereceria uma discussão muito mais ampla de nossa parte, pero o tempo não se nos permite. Ora, a mim me gusta muito subrayar a distinção que se tem que fazer entre leis e normas, princípios e consejos, em los escritos inspirados, ou seja, em la Bíblia, e Helena de White também. E estes níveis têm que quedar como tales, porque se tu pones como os fanáticos hacen consejos a nível de leis e normas, então tu estás em dificuldade. E por sua vez, se tu bajas leis e normas a nível de consejos, então, como os liberais do hacen, então também estás em dificuldade. Tudo queda relativo. E esta discussão tu vas encontrar em alguns pontos. Por exemplo, hoje nós temos sérias dificuldades enquanto à observância do sábado em alguns lugares, porque queda como se fosse um feriado, algo assim. Então, esses estão bajando um mandamento da lei de Deus a um nível comum. Por su há alguns, por exemplo, sobre esta questão de sair de las ciudades e las leis dominicales que já estão começando e tudo, que por supuesto os conselhos são buenos e pertinentes, pero ponem tanto ênfase que como se fuera el mandamento de número 11 del decálogo. Caramba, então se tu já estás en el outro extremo e não poderias fazer isto nesse nível. Agora, además disto, temos também que tomar em conta uma das coisas que eu creio que é mais difícil na interpretação da Bíblia de Helena de White, é fazer a distinção entre símbolos permanentes que têm que quedar, como tu tienes de lavapiés en la Santa Cena, e tradições obsoletas, como as mulheres quedarem calladas em la igreja. Então, isto é uma distinção um pouco difícil também. Pero vamos rapidamente a alguns pontos em relação com o sentido do texto. Nós temos que estar seguros de que a tradução foi boa e temos que dizer o que o texto diz e o que o texto não lo diz, porque o problema é que se tu simplesmente hablas de lo que o texto diz, pessoas começam, tu abres o texto e pessoas começam a agregar sentidos artificiais. Então, esse é um ponto que eu creio que em alguns momentos se tem que fazer também. Ou seja, poner limite à la interpretação. Por sua vez, o contexto histórico é fundamental. E o que faz a diferença entre os escritos normais e os escritos inspirados é que os escritos inspirados têm involucrados princípios universais hasta mesmo
en cuando hablan de cuestiones normales. Por ejemplo, el final del libro La Educación, Elena de White dice que las mujeres tendrían, o las chicas de nuestros internados, aprender a manejar el caballo. Por supuesto, aquilo era una buena declaración para aquel entonces. Y hoy con el coche, con el carro, ¿cómo queda la cosa con el auto? Bueno, es que yo creo que el principio es de que la mujer tiene que manejarse en los medios de transporte disponibles en su época. Entonces tú vas a ver que aquí hay un principio involucrado aún en una declaración muy temporal y más local. La otra es la cuestión de la correlación temática, onde dejamos declaraciones sobre el mismo tema, agregar todas, y las compilaciones también son una forma, un aporte para ese intento. Porque acuérdense que uno de los principios de interpretación es traer todas las declaraciones de la Biblia de Elena de White para entonces hacer tu interpretación. Pero muchos no tienen tiempo para esto. Entonces, una compilación es una forma de ya hacer un trabajo preliminario para la interpretación y que después tú puedes quizás aprofundizar o agregar algo en esta dirección. Ahora, también necesitamos mantener bien el equilibrio temático original del texto y no imponer diferentes énfases que não são partes de los escritos mismos. Ahora, ¿cómo enfrentamos a las distorsiones de los escritos inspirados? Mira, aquí tenemos simplesmente eu puse a tapa de um livro publicado pelo famoso MIT, Massachusetts Institute of Technology, sobre a pós-verdade. E hoje é difícil interpretar a Bíblia em um contexto como este e os escritos de Elena de White, onde tudo é relativo só não me críticas. Tudo mais é relativo. As opiniões de los demás sí, pero mías não. Agora, temos que tomar em conta alguns princípios, algumas coisas. Provérbios capítulo 26, el verso 4 e 5 nos diz: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Caramba. Y ahora viene el otro lado de la moneda. Responde al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sábio en su propia opinión. Percebes que um lado o livro de Provérbios diz: não tienes que contestar ao necio, porque vas a quedar el mesmo nível de él, com suas tonterias. Pero por outro lado, se o tipo não necessita uma resposta, há que responder para que ele não quede como se fuera el sábio. Então, esta distinção entre quando contestar uma questão, quando responder a uma questão e quando não, é uma coisa que exige, eu creio, que a iluminação do Espírito Santo. Em 2 Timoteo 4, 1 e 2, Pablo é muito clarito, ele diz: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, Pablo não é muito desta teoria que não se pode dar visibilidade, que temos que amar a todos e deixa por sua conta ali as coisas, o mal, que vai se arreglar por sua conta. Não se olvide de uma coisa. Muitos de los problemas que hoje não temos solução são problemas que, quando poderiam ser arreglados, não lo fueram.
e depois queda uma herança. Ustedes são distritales. Eu creio que em vuestras regiões isso não ocorre, pero eu sei que alguns outros lugares afuera de Sudamérica não é difícil alguns mortales deixar uma herência de problemas para su sucessor en el distrito, porque quer quedar bem com todos. Hay que ser honestos e fazer o trabalho del Senhor, aunque há preço que tengamos que pagar por isso, por nuestra honestidade e também lealdade a la palavra del Senhor, pero el apóstolo Pablo é muito clarito. Agora, me gostaria chamar a atenção de ustedes para de citas de Helena de White. En esta cita de Testemunhos para los Ministros, página 55, Helena de White diz: Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviará las almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. Entonces, Helena de White también es clara, como el apóstol Pablo y otros del Nuevo Testamento, yo solo cité el apóstol Pablo, de que nosotros não podemos deixar el error simplesmente ali, porque se não formos a dar uma resposta, entonces mucho de las enseñanzas del Nuevo Testamento não hacen sentido, porque mucho foi reprovação que Pablo escreveu a suas igrejas naquele entonces. Agora, há uma outra cita também del mesmo livro Testemunhos para los Ministros, onde Helena de White agrega: Ciertos hombres harán declaraciones sin fundamento, con el tono categórico de quien posee la verdad. Pero no hay objeto en discutir con ellos acerca de sus aseveraciones espurias. Porque não adianta, esse tipo não hace sentido, esse tipo solo sabe enseñar e não mais a ser estudante, é solo maestro e não estudante, então é praticamente pérdida de tempo. Pero mira o que Helena de White então agrega: La mejor forma de tratar com el error é presentar la verdad e permitir que las ideias descabeladas mueran por falta de atenção. Contrastada com la verdad, la debilidad del error resulta claro para toda persona inteligente. Quanto más se repitan los acertos erróneos de los opositores y de los que se levantan entre nosotros para engañar a las almas, tanto mejor se sirve la causa del error. Mira, tu necessitas da unção do Espírito Santo para saber quando tienes que te manifestar, te oponer a algo e quando melhor seria a indiferença. Pero não se pode ter, como se diz em inglês, não há esta fórmula de one size fits all, ou seja, que uma talha serve a todos. Não. Tu tienes que evaluar cada uma destas situações para ver qual é, como seria o caso, a melhor solução para o problema que está delante de ti. Agora, também Helena de White diz que nós não tendríamos que bajar, porque se o diabo pudiera tomar nossa agenda, nos manteria ocupado todo o tempo com as herejias. E há momentos em que temos também que dizer, mira, estamos fazendo uma obra importante e não podemos bajar. Por lo tanto, vamos fazer o trabalho do Senhor e não quedar involucrado
con la agenda del diablo, que él quiere dictar nuestra agenda para su beneficio personal. Yo considero Helena de White como un GPS profético. Conoces el texto de Isaías, que é muy aclarador, diz que quando tu vas por um sendero para te sales del camino para la derecha ou la izquierda, e então vas a escuchar uma voz, por supuesto, del Espírito, dizendo, no, este es el camino, quédate en él. Entonces, de la misma forma, el GPS não es el camino, tampouco es el destino, pero te mantiene del camino. E eu creio que os escritos de Helena de White não são o canon bíblico, tampouco é nosso destino final, pero nos mantêm leales a Cristo, que é o caminho, e também a suas palavras, que são para nós outros, para nossa segurança. Então, é um GPS poderoso. E eu tenho uma declaração minha mesma que puse aqui. Correctamente usados, los escritos de Helena G. de White nunca reemplazarán la Biblia, sino que nos llevarán a una comprensión y a un compromiso mayores con respecto a Dios y su palabra. Aún la Biblia tiene una autoridad validadora de todas las demás fuentes de verdad. Los escritos de Helena de White portan una autoridad validada por su conformidade com as Escrituras. Então, volvendo àquele conceito que hablamos anteriormente, e a última cita é: crede em Jeová vuestro Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas, e sereis prosperados. E que tu seas uma voz de equilíbrio adentro da congregação, ou de onde seja que tu estás exercendo tu ministério, e nestes dias postreros de tantos desafios e de diferentes teorias, onde todo o viento de falsas doutrinas está a nossa volta. Que Deus te mantenha leal e que seas um siervo de Deus também neste mundo. Amém. Pastor Alberto Ting, muchas gracias por la exposición de este tema que es tan importante. Como usted dijo al inicio, es un tema que es de fondo, es un tema estructural, porque en el tema escatológico mucha gente utiliza los libros de Elena de White. Y bueno, primero un comentario, después una pregunta que un pastor acá ha hecho. El comentario es el siguiente. El pastor Luis Ludena comenta aquí en el WhatsApp y en el chat. Y esperamos que los pastores nos envíen ahora las preguntas. Pastor Luis Ludena comenta así: Pastor Tim, muy importante su aclaración, la diferencia que hay entre oficial y representativo. Sí, a mí, déjame solo agregar una palabrita. A mí me molesta un poco cuando alguien dice, la iglesia lo hizo, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Soy yo? No. Eu represento a igreja, pero não sou a igreja, então necessitamos cuidar para isso, para não dar à igreja que todo que eu digo é a igreja. E vocês não podem dizer, mira, depois de minha charla, a Associação General lo dijo. Não, eu não sou a Associação General, só trabalho aqui. É minha opinião bajo os estudos que isso. Então, há que fazer essa diferença e não dar a impressão de que cada um de nós outros somos a igreja. Pastor Tim, esos documentos oficiales de la iglesia que fueron votados, discutidos y votados, están todos a disposición de los hermanos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pastor Daniel, por favor, anda pensando en una pregunta. Ya están poniendo los pastores. Yo empiezo con la primera pregunta acá. Pastor Alberto Tim, las exposiciones de Helena de White no agotan el significado de los textos bíblicos y ni reemplazan la tarea de la exégesis. Sin embargo, y aquí viene la pregunta, hablamos de eventos finales haciendo uso casi exclusivo de los testimonios de Elena White. Pregunta, ¿eso no sería reemplazar la tarea de la exégesis? Pregunta el pastor Leonel Celano. Mira, uma excelente pergunta. Eu creio que hace sentido. Só que há que... Mira,
yo creo que la exégesis tiene su limitación. En realidad, la exégesis científica no es algo que empezó con la reforma. La manera como nosotros hacemos exégesis de una forma muy técnica vino del iluminismo y no del periodo. Si tú fueres a ver la forma como los escritores del Nuevo Testamento manejan el Antiguo Testamento como Pablo mismo lo hace, no es técnico como nosotros hacemos muchas veces. Entonces hay que cuidar con este lado. Pero hay una cuestión también. No sé, por ejemplo, cómo tú aclararías la cuestión de la reforma de la salud solo con la exégesis del texto bíblico. Yo creo que es un poco difícil, porque tú tienes en la Biblia solo principios generales, algunas reglas y principios generales. Ahora, Elena de White agrega, amplía estes princípios, que yo no creo que no están en contradicción con los principios bíblicos, senão lo rechazaría, pero contextualiza a nuestra realidad hoy, que es mucho más difícil. Por ejemplo, sobre el vegetarianismo, Elena de White diz que si la carne já foi algo bueno, não seria em los postreros dias. E eu quedo impressionado com isso, porque se los chinos hubieran tomado em conta as regras de Levíticos 11, não estaríamos nesta desgraça toda, porque comeram carnes que não são digeríveis e nosso sistema imunológico não tem toda a capacidade de quizás neutralizar los problemas que algunos animales de la selva tienen. Entonces, ese es un punto. Otra cosa, yo costumbro a ilustrar, y ustedes yo creo que están cansados de me escuchar en este lado, yo comparo la historia del mundo a un río. Semejante, siempre uso la ilustración del delta del río Paraná, que el río viene por montes y valles y por todo que lugar, y antes de llegar al océano de la eternidad forma un gran delta ideológico, religioso y ideológico. Y en realidad, en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, hasta hoy, no es solo cosa del pasado, cuando viene un navío del extranjero y tiene que subir el río Paraná, un capitán de un navío local maneja el navío por el canal que tiene la profundidad necesaria para la navegación. Entonces, yo creo que la misma forma, Elena de White vino por la complejidad del mundo. Y te diría una cosa, en la configuración que el mundo tiene hoy con tantas ideologías, nosotros necesitamos de esta aclaración hoy. Entonces, yo creo que la escatología bíblica es buena, allí está toda la base para la aclaración y contextualización en lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Necesitamos disto. Entonces, perdón, pero la exégesis no nos aclara todas esas cuestiones de salud y escatología. Entonces, porque nosotros, perdón, pastor, solo una idea más. Nosotros como adventistas, yo creo que tenemos una falsa humildad. Dá a impressão que Elena de White não pudo agregar nada. Simplesmente falar do que a Bíblia já dijo. Então, nesse sentido, não necessitamos de nada mais. Elena de White amplia, como todo el profeta, amplia algo, pero sempre em harmonia com o acumulado legado profético que nós heredamos. E Elena de White também. Muy bien, muchas gracias. Pastor Daniel, ¿tienes tu pregunta ahí? Está sin sonido. No, yo tengo la impresión que el pastor Daniel no tiene ninguna pregunta, solo respuestas. Entonces yo puedo también cambiar. Yo pregunto y tú contestas. Pastor, bueno fuera tener solo respuestas, pero también estoy dentro de los que aprenden, pastor. Y usted está ahí dentro de los que nos enseñan.
Allí, pastor, estaba mirando aquí al pastor Walter Steger. Él decía que, ok, Elena de White y los pioneros no consideraban la aceptación de su don profético como prueba de discipulado. ¿Es correcto incluirlos en el voto bautismal? Pienso que sí, pero me interesaría su opinión. Dentro de nosotros tenemos, para que la persona se bautice, tenemos una ficha donde hay 13 declaraciones y una de ellas es la aceptación del don de profecía. Entonces la pregunta del pastor Steger dice, no si Elena de White ni los pioneros consideraron la aceptación del don profético como prueba del discipulado, ¿es correcto incluirlo en el voto bautismal? Él dice que sí, pero él desea escuchar su opinión. Y me parece, pastor, que en cuestiones de doctrina se formuló una pregunta parecida, ¿no? ¿Es necesario aceptar a Elena? Si una persona no acepta a Elena de White, ¿podría ser bautizada en la iglesia adventista? Yo creo que por ahí también entraría esta pregunta dentro de esta inquietud dentro de la pregunta que hace el pastor Walter Steger. Bueno, si mi amigo Walter Steger ya lo dijo que está de acuerdo, yo también estoy. Está resuelto. ¿Quién soy ya, yo ¿no? para estar en desacuerdo con él? Pero mira, yo creo, la pregunta es muy buena y válida, déjame solo mencionar algunas cosas. En primer lugar, yo creo que nosotros no podemos frenar la situación con los pioneros, porque el proceso de desarrollo de las doctrinas adventistas y hasta mismo del don profético fue un proceso y no un hecho. En el inicio, nosotros não teníamos nem aún la doutrina del dom profético. Creíamos que era simplesmente um dom. Depois, com Otis Nico, e vocês, se querem, podem ler um pouquinho mais em meu livro, El Santuário Mensagem de los Tres Ángeles, onde eu hablo um pouquinho desse desenvolvimento. Tu vas ver que depois, com Otis Nico, em la carta que ele enviou a Guillermo Miller, ele hace uma exposição de los dones del Espírito. E depois, por que nós não tivemos um credo? Porque eles criam que o credo frenaria o desenvolvimento das doutrinas. E também o liderazgo do Espírito Santo por el dom profético. Pero mais e mais se começou o processo de exponer nossas doutrinas e ter, como vou dizer, declarações de fé. E o famoso Dr. Adolfo Soares é um especialista nisto. Ele conhece o tema mais do que os pioneiros conheciam, porque os pioneiros só conheciam as declarações que eles tinham, e ele conhece aquelas e as novas também. Eu estou falando porque ele escreveu um material sobre isto, muito interessante. Sí, y uno ve, Pastor Tim, que hay un desarrollo, ¿no? Y creciendo, y siempre dependiendo de la revelación bíblica, ¿no? Sí, y entonces, mira, déjame solo poner una cosa. Llegó un punto en que cosas que en aquel entonces no eran claras, por ejemplo, la carne de cerdo, chancho o puerco, lo que quieres llamar el animal, não era considerado nem aún parte de nosso estilo de vida. Assim que, hasta Elena de White diz, não, despacito, para Haskell. Se Deus quer, vai nos revelar depois. E hoje, se nós outros creemos, e hasta Jaime White não creia naquele entonces que Levíticos 16 era para os cristianos, só para o Antigo Testamento, depois cambiou sua posição, eu me refiro a Jaime White. Então, como o dom de profecia é parte das enseñanças do Novo Testamento, nós outros chegamos à conclusão que não, se nós outros somos favoráveis à tota escritura, ou seja, à totalidade da escritura, não podemos deixar afuera este ponto. Então, eu creio que é parte distintiva de nossa natureza profética. Nós outros surgimos em um tempo profético com uma voz profética em la restauração da verdade, Elena de White, e com um mensagem profético para predicar ao mundo. Então, é parte de nossa herência.
como outros pontos foram agregados também neste. Agora, o ponto é que alguns não lo tomam em sério. Agora, déjame só agregar a outra questão como prova de discipulado. Eu escrevi um artículo que saiu publicado em la década, eu creio que foi, sí, o início da década de 2000, quizás 2 ou 3, em el Ministério Adventista, onde eu hablo questões sobre Ellen G. White. Ali eu contesto, em uma das partes, são 3 partes, saiu em Ministério em espanhol, tu tienes a parte onde eu contesto essa ideia. Em básico é o seguinte, a posição, eu reflito sobre a posição de Guillermo White, ou Willie White, como se lo chama, e também Francis Wilcox e também outros. É que uma pessoa não deveria ser bautizada sem crer em lo dom profético de Ellen G. White, porque é parte das enseñanças. Agora, se depois de estar bautizado a pessoa começa a ter dúvidas, ela não necessita ser seu nome sair ou ser borrada de los livros da igreja se tem dúvidas, excepto se começa a predicar suas dúvidas. Então, a coisa cambia. É mais ou menos a mesma coisa que nem alguém que não tem problemas com o dízimo. Não deveria ter uma função na igreja, pero se queda para ele, pode quedar como membro, pero se empieza a enseñar isto, então cambia. A pessoa é passível da disciplina eclesiástica se empieza a enseñar suas ideias. E a mim me gusta a ideia do pastor Daniel Belvedere, que é impossível viver sem ser missioneiro, ou del bien ou del mal. Eva, en el huerto del Edén, começou a ser missioneira del mal. Então, isto cambia quando a pessoa queda como misioneiro del mal. Tremendo. Pastor Alberto Tin, el pastor Eduardo Bailón dice, cada intérprete tiene sus preconcepciones antes de acercarse al texto profético, porque venimos de contextos católicos, evangélicos, etc. Ahí él pregunta, ¿qué criterio en ese sentido podemos usar para interpretar correctamente los escritos de Ellen G. White? Y bueno, usted ya dio algunos en la presentación de hoy, ¿no? Mira, este es un asunto muy largo. Muchos de los principios que se usan para la interpretación de la Biblia son los mismos para la interpretación de Ellen G. White. Entonces, no es que ahora necesitamos de una hermenéutica especial para Ellen G. White. Por supuesto, el estudio del tiempo, del contexto histórico en lo cual Ellen G. White vivió es distinto. Entonces, en términos de estudio contextual, por supuesto, necesitas algo especial. Pero los principios son básicamente el mismo de Ellen G. White y la Biblia. Ahora, nosotros necesitamos que los principios vengan de la misma Biblia y no de la filosofía. Ahí es que cambian las cosas. Yo creo que la forma como los escritores del Nuevo Testamento usaron el Antiguo Testamento tienen un aporte para nosotros. Ahora, hay que también acordarse que profetas tienen alguna libertad que nosotros no la tenemos. Por ejemplo, un profeta puede establecer tipología, pero yo como no profeta no tendría que hacerlo, porque senão estoy en el camino del alegorismo. Essa é uma liberdade que ele tem que nós outros não temos. Ellen G. White, a forma como ela usa a Bíblia, seria uma forma também de nós outros usarmos. Eu creio que tu tens materiais sobre isto que podem nos ajudar, e no livro El Dom Profético, em la Escritura e la História, eu tenho aqui a edição de Aces, por lo menos, há alguns que hablam
algunos puntos, algunos capítulos importantes de Frank Hazel e também de Clinton Wallin, que hablam um pouco do uso que se hace do texto bíblico. Mira, uma coisa é ter simplesmente os princípios generais e outra coisa é a aplicação de los princípios. E eu creio que nesses capítulos de los dois, eu creio que hacen um excelente trabalho. Muy bien, Pastor Daniel, tu pregunta, por favor. Ok, Pastor. Bueno, aquí hay varias preguntas que los colegas hacen y uno hace mención sobre en los círculos académicos adventistas y algunos documentos oficiales, Elena de White no es citada así como una referencia, ¿no? Entonces él más o menos da a entender de por qué, ¿no? Por qué eso está aconteciendo, ¿no? Bueno, em sério, há dificuldade algumas pessoas que não usam Helena de White, pero também alguns documentos oficiais da igreja não são simplesmente para nós outros, para consumo interno. É para fora. É a mesma coisa como em uma campanha evangelística. Tu não vas ali empezar já com Helena de White todo o tempo. Então, muitos dos documentos oficiais se tomam em conta Helena de White sem citarla. Porque, por exemplo, a posição adventista sobre o ecumenismo é uma coisa que vai se levar para outras pessoas, quizás hasta em diálogo interreligioso, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, nós temos que deixar claro a las pessoas que temos uma base bíblica e que nós não dependemos só de Helena de White. Então, nesse sentido, por exemplo, eu trabalhei quase toda a minha vida com Helena de White, desde há muito tempo, pero eu tinha uma coluna e uma revista em Brasil que era Las Sinais de los Tiempos e assim, e sobre aclaração de textos bíblicos, e eu não citava Helena de White, porque era uma revista missioneira, exceto com algum ponto que era com ela. Depois que tive uma coluna em la revista del anciano, eu cambiei. Então, tinha mais liberdade, e nesse sentido. Pero não creio que distorcionei a Helena de White por não hacerlo. Então, eu creio que há uma diferença quando tu predicas a um público externo e quando és interno. Eu me preocuparia se o predicador, hablando para adventistas, nunca lo cita. Pero afuera es aceptable. Pastor Tim, yendo al final, más un par de preguntas. Elena de White fue inspirada. Pastor Fran Valdés, Elena de White fue inspirada. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Y los compiladores fueron inspirados? Bueno, te puedo hacer... Tú sabes que las mismas preguntas que se hacen en relación con Helena de White puede hacer en relación con la Biblia. Sí, correcto. ¿Y los que trabajaron en la compilación del canon bíblico fueron inspirados? Mira, Helena de White contesta essa pergunta. É interessante que há uma declaração de Helena de White que não se ha publicado, pero eu tenho em um material que vai sair ali que eu la pongo, onde Helena de White é bem clara que Deus preservou os originais hebreu e griego de la Bíblia, em suas línguas originais, confiáveis ao largo de los siglos. Essa cita aparece em um livro que é Problems in Bible Translation. Então, esse é um ponto. Ela também habla que Deus conduziu a formação do cânon. Então, há uma diferença entre a inspiração, que é algo que nós limitamos ao profeta, e a condução do Espírito Santo. O Espírito Santo não está limitado só à inspiração profética. Helena de White habla em los testemunhos e ela diz que há 3 formas de conhecer a vontade de Deus. Uma delas, e a mais importante, é a Bíblia. A outra é a voz em la consciência. E a outra é a
sus providenciales hechos en la historia, como Él conduziu la vida. Eu creio que muitos de vocês que são pastores podem ver. Em meu caso, eu não tinha ganas de ser pastor. Eu tinha outra carreira. Hasta que vino um pastor e disse para mim, quando eu era muito jovencito, tu tenias que fazer teologia. E cambiou toda a minha vida, toda a minha carreira. Então, eu creio que Deus pode dirigir. E eu creio que no processo de compilação, não é que quede infalível, mas eu creio que o Espírito Santo atua, não no sentido de quedar infalível, pero no sentido de fazer o melhor possível. Agora, Helena de White mesma diz que a linguagem humana é imperfeita. Não é simplesmente como um estrangeiro como eu. E alguns me perguntam quantas línguas tu hablas. Eu digo, bien, nenhuma. Então, em nossa casa se falava 3. Então, mira, tu vas... Pero mira uma coisa, então, nesse sentido, o que ocorre, eu creio que o Espírito Santo preserva os materiais e se hace el mejor. Pero muitas vezes, quando tu diz alguma, sí, as compilações têm seu problema, a compilação tem seu problema, está bem, então me diga qual é o problema. Se hable normalmente em princípio. Me gostaria saber qual é o problema para que seja corrigido. Pero é mais ou menos aquilo. Eu não provei a comida, pero não me gostou. Oh, caramba, então... En este sentido, Pastor Alberto Tin, el pastor Guillermo Ordinola dice, ¿qué nos recomienda usted, Pastor Tin, para uso de sermones? O citarlos o escribir libros, citar los escritos originales de Elena de White o citar las compilaciones de los fideicomisarios. Mira, eu creio que uma coisa é quando tu escreves um texto acadêmico. Então, tu tens que ir realmente ao original, se necessário, pero o princípio é o seguinte. Sempre citas, porque nós estamos falando em castelhano. Então, o princípio é sempre citar la traducción al español o el castellano y no empezar a hacer nuevas traducciones. Entonces, algunos ingresan en no sé si se usa el término en castellano, exhibicionismo, pero entonces da la impresión que yo manejo el inglés, entonces agrego todo cosa ali. No. El principio es usar la traducción, si es confiable, y el libro que as pessoas têm acesso ao livro. Porque eu posso citar uma fonte ali que nadie conhece, então é praticamente de pouca utilidade. Porque alguém pode tomar um aponto dizendo, mira, caramba, como eu hago hasta? Uma pessoa está falando, caramba, este livro eu tenho que mirar esta cita, e lo pongo aqui, e se tem em minha biblioteca, bendição. Pero se tu citas Spalding and Magan Collection, caramba, o tipo nem escutou falar que existe isso. Então, ela não vai ter muita utilidade. Agora, por supuesto, o critério é sempre citar a obra padrão que é inicial. Por exemplo, vamos a suponer que há uma cita que foi sacada do livro Testemunhos para a Igreja. Então, agora, eu não vou citar o mesmo texto de uma matutina. Como o livro está disponível, eu vou citar o testemunho que está disponível em castelhano. Também outra coisa que às vezes eu vejo que algumas pessoas fazem, citam joias de los testemunhos. Esta era buena mientras não teníamos os 9 tomos de los testemunhos, que é padrão. De agora por adelante, em espanhol, temos que quedar com os testemunhos e não mais com joias de los testemunhos. Então, poderia agregar muito, pero alguns pontos assim. Pero tendríamos que facilitar as pessoas a poder também ter acesso. E um ponto mais. Se tu jamás los citas, Elena de White, em tus sermones en la iglesia, tu estás dando um mensaje que Elena de White pode ser bueno, pero a mim não conta muito.
hasta Dwight Nelson cita Helena de White em sus sermones em Andrews. Pastor Ted Wilson, entonces, cantidad. Tú transmites un mensaje de confianza. Entonces, el sermón tiene que tener bases bíblicas, pero puedes agregar. Pero yo pondría citas que siempre agregan, y no las peores, porque de citas donde Helena de White vino con el palo, tenemos cantidad de ellas que siempre fueron usadas y generó un prejuicio contra Helena de White hasta. Pero algunas, hasta en libros donde no necesitaría, yo pongo una cita muy positiva. Por ejemplo, si tú vas a mirar el libro El Sábado en la Biblia, que yo escribí, tú podrías encontrar cantidad de citas de Helena de White, pero como es para afuera también, no puse. Pero agregué algunas donde Helena de White puse una idea fenomenal, muy buena, positiva, para despertar el interés. Excelente. Pastor Daniel, la última pregunta porque ya vamos al final. ¿Estás sin audio? ¿Estás sin audio? Lo siento, pastor. Washington Yáñez dice, los escritos de Elena de White en cuanto a los eventos del fin son la última palabra. ¿O aún hay que esperar nueva interpretación? Me refiero a los últimos capítulos del conflicto de los siglos. Sabes que es muy relativo dizer última palavra. Eu creio que nós temos uma descrição buena como mapa bueno, pero por supuesto vai haver sorpresas el camino em detalhes. Eu creio que os largos rasgos estão allá. E não há porquê. Acorda de uma coisa. Os escritos proféticos não são para sanar ou para quitar todas nossas curiosidades. Então, todo o ponto não. É para saber que Deus está no comando da história e que nós podemos confiar em seu liderazgo. Agora, por supuesto, eu creio que há coisas que se cambiou. Por exemplo, Helena de White usou algum linguagem de sua época quanto a armas. Uma delas, ela diz que depois do cierre da porta da graça, pessoas vão usar espada ali e que alguns inimigos do povo de Deus e que vão cair, vão romper-se como se fosse paja, simplesmente. Ora, por supuesto que as armas hoje são outras. Então, não creio que seria exatamente o mesmo, pero los grandes rasgos eu não creio que há dúvida quanto ao papel del catolicismo ou del Vaticano e de Estados Unidos em la profecia e como as coisas estão caminhando, porque muitos são tentados a ir em la direção mira de la União Soviética, hasta poniam em la profecia, Gog e Magog. Depois tu tenias ali, quizás alguns com China e outros com o islamismo, os muçulmanes e coisas assim. Mira, tudo isso pode ter um rol, mas não necessitamos muito disso para nossa curiosidade. Eu creio que o ponto clave em la verdade e el error entre el sábado e el domingo, entre, por exemplo, la inmortalidade del alma natural e a mortalidade do ser humano, eu creio que esses pontos claves que Helena de White põe na doutrina del santuário estão claritos suficientes. Não necessitamos tanto de todos os detalhes políticos, porque nossa missão é, nós somos um movimento de restauração da verdade, e é isto, e não podemos nos distracionar com estas distrações que há aqui, políticos, sociais e coisas assim. Isto temos clarito. Muy bien. Pastor, tengo una última pregunta. George Knight menciona que los escritos de Elena de White tienen el mismo nivel de inspiración de la Biblia, pero no el mismo nivel de autoridad. ¿Cuál es su comentario sobre eso? Mira, en este sentido, yo creo que yo creía con esta cuestión de inspiración, estoy de acuerdo, pero mi respuesta, yo no podría decir que la autoridad es
es distinta y tampoco que es la misma. Por dos razones. Porque yo creo que hablé de esto un poquito ali, pero solo volviendo a esto. Yo hago la distinción entre dos niveles de autoridad, por lo menos. La autoridad del autor es la misma. Y esto involucra hasta la inspiración. Ahora, de la perspectiva de la función, entonces es distinto. Yo haría, ustedes hasta va a salir en español hasta fines del año por IATPA, quizás hasta por ACIS también, el libro Understanding Ellen White, que es editado por Merlin Burt, que va a ser el nuevo director del White Estate. E eu tenho 2 capítulos naquele livro. Um deles é sobre a humanidade dos profetas e outro sobre a autoridade dos profetas. E nesse capítulo, eu desenvolvo um pouco mais esta distinção entre autoridade, como alguns lo planteavam. Então, pero eu haria esta distinção. Bien, hermanos, hemos llegado a su fin. Una vez más, agradecemos a la División Sudamericana por habernos apoyado con la presentación de esta noche. Estamos en deuda con ellos. No es la primera vez, por supuesto, así que seguiremos estando en deuda. Hemos llegado al fin, hermanos. Para nosotros ha sido un privilegio estar con ustedes esta noche, este poco tiempo para poder conocer y profundizar en el estudio de la palabra. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro ministerio como Biblia, Teología y Misión, donde van a poder encontrar todos los videos anteriores ya y los que vamos a ir transmitiendo en vivo durante el resto del año, los martes y jueves. Acompáñenme, por favor, en oración ya para despedirnos. Oremos. Amante Padre que está en el cielo, Señor, gracias porque una vez más permitiste que podamos estar sin algún problema reunidos para estudiar tu palabra y sobre todo en tu sierva Elena G. de White. Quédate con nosotros, Señor, y darnos un descanso placentero para poder levantarnos mañana con los ánimos y con los objetivos en mente de poder cumplir nuestra jornada y poder siempre recordar que tú eres el Señor de todo y quien nos sustenta. Quédate con nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego. Bendiciones.